Ok, então, até as 14h20 aproximadamente. Perfeito, então. Pedro, que satisfação poder ouvi-lo, que bom ouvir palavras tão belas e gratificantes, né? E fortes. Acho que a educação se faz a partir dessas complexidades, dessas preocupações, dessas ações que se constituem no ato docente, né? A partir das nossas experiências, dos nossos saberes e, claro, das nossas conquistas também. É o que a gente chama de racionalidade pedagógica, né? É nós pautarmos o nosso trabalho, o nosso planejamento, a nossa organização, orientação no percurso formativo a partir, lógico, da expertise, principalmente dos nossos professores, porque são eles quem são os atores que estão do lado dos estudantes, que são protagonistas, mas entendo que esses atores também ocupam funções fundamentais, especiais ali, e sem esses atores, que são os professores, os docentes, acredito eu, que não haveria o protagonismo dos nossos estudantes. Então, é um trabalho, né, que está totalmente entrelaçado. Mas vamos lá, então. Boa tarde. Que satisfação poder estar com vocês hoje aqui, num breve momento, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, do trabalho que desenvolvo. E claro que, apesar de tão pouco tempo, eu espero que seja um momento dialógico, onde a gente possa conversar pelo menos um pouquinho, trocar experiências, e aí, nesse sentido, fiquem bastante à vontade para manifestarem os seus achados, suas opiniões, enfim, e as convergências e divergências em relação ao que eu trarei. O meu lugar de fala é parte da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, onde desde 2006 eu atuo enquanto formador de professores de matemática. Em 2006 eu entrei numa equipe curricular, onde a minha função principal era a formação dos professores acerca de processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. Metodologias até então não se falavam metodologias ativas, mas eram metodologias ativas. Até então não se falava em ensino híbrido, mas era ensino híbrido. Até então não se falava em avaliações em larga escala aqui na rede, mas já era numa perspectiva de avaliação formativa diagnóstica com pé na avaliação em larga escala. Fiquei nessa equipe até por volta de 2011, onde, por transição de governo, de gestão, enfim, e um amadurecimento também profissional, eu saí dessa gerência de formação e fui atuar diretamente numa gerência de avaliação em larga escala, nos processos, né, de terceira geração da avaliação no Brasil. A gente parte para esse processo, para essa ideia de pactuação, enfim, com foco em avaliações em larga escala. Então, fui trabalhar ali em 2011, coordenando a equipe de matemática que produzia o material, os itens das avaliações aqui do estado de Goiás. Naquele momento, nós chamávamos a avaliação de avaliação diagnóstica, e fiquei nessa equipe até 2018. Em 2017, ainda, né, à frente da equipe, nesse período todo eu coordenei o processo, mas em 2017, o Inácio, que lidava com as avaliações em larga escala, ele passou a sentir, né, por conta de todo o processo, e das amarras e organização e construção, eu passei a sentir, eu me senti provocado, inquieto, em função do quê? A avaliação que nós fazíamos até então, e já na perspectiva também do SAEB, trabalhando nessa linha de avaliação em larga escala, eu sentia que aqui em Goiás nós conseguimos diagnosticar bem os problemas da educação básica, no que tange a avaliação em larga escala, proficiência em matemática e português, por exemplo. Só que a minha inquietação era que, apesar de termos um diagnóstico preciso, e apesar de termos uma evolução, um incremento em proficiência, em nível de conhecimento, enfim, esse incremento não era significativo para mim em 2017. Eu senti essa dúvida, essa inquietação. Como é que eu faço, então, para melhorar a aprendizagem? Porque uma coisa é eu lidar com a avaliação enquanto instrumento, mas eu preciso de uma contrapartida. Então, desde 2017, eu entro no movimento de imersão, de estudo, de busca por soluções ou por respostas que me favorecessem compreender por que essa aprendizagem não acontece de forma tão, não quero dizer significativa, mas de forma tão positiva, que realmente influencie no futuro dos nossos jovens. Então, eu passei a estudar avaliação,
avaliação educacional a partir de dois braços: a avaliação em larga escala, nunca deixei de lado, porque eu trabalho como consultor numa série de lugares, e eu sempre trabalhei na perspectiva do Enem, do SAEB e de diagnose, mas eu encontrei um novo braço, que é a avaliação formativa. E a avaliação formativa é um termo muito amplo, né, muito genérico, muito comum, mas que, quando compreendido a partir de alguns elementos específicos, passa a ter uma função extremamente séria, extremamente necessária ao que tange a construção de aprendizagens. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. O meu lugar de fala, então, será a avaliação formativa de quarta geração, e eu vou tentar, né, nesse pouco espaço de tempo, contextualizar isso para vocês, sempre com o pé no chão da sala de aula, de onde é que eu nunca saí, não quero sair, porque eu entendo que é ali que realmente o meu trabalho tem valor. Então, quando eu conversei bastante com a Ana Paula, hoje eu estou com a Sara, conversei com ela, mas a partir do alinhamento com a Ana Paula, ela pediu para eu replicar, não ipsis literis, né, na íntegra, o que eu falei num outro movimento com vocês, que eu organizei com a Gesemira, mas ela pediu para eu trazer a mesma fala acerca da avaliação formativa de quarta geração e os processos de ensino e aprendizagens. E aí, nessa perspectiva, o Pedro até já falou um pouquinho de SAEB aí, mas eu não quero entrar no SAEB, mas já trazendo algumas indagações e inquietações. Uma das preocupações que eu tenho quando eu penso avaliação da aprendizagem, a avaliação para a aprendizagem, que são dois elementos distintos, mas quando eu penso avaliação formativa ou quando eu penso avaliação em larga escala, deixando de lado processos e políticas de accountability, não é o que eu quero discutir aqui, responsabilização. Mas quando eu penso a avaliação em larga escala, por exemplo, ou qualquer outra avaliação, na perspectiva da construção de aprendizagens, eu preciso ter como uma referência e um ponto de observação os índices e as médias, sejam elas aritméticas e ponderadas, que são tão utilizadas por professores, por unidades escolares, por instituições, por redes, enfim, município, estado e até em nível nacional. Por que eu trago essa inquietação? Porque, deixa eu trazer uma situação hipotética e a gente vai desenvolvendo a ideia que eu quero. Imaginem, considerem hipoteticamente, uma sala de aula com 30 estudantes, ou 40, ou 50, ou 100 estudantes. A quantidade, para mim, é o que menos importa. Mas, claro que é fundamental. Mas imaginem que o Inácio aplicou uma avaliação nessa sala de aula, não necessariamente um exame, não necessariamente um teste ou a construção do portfólio, uma avaliação. Mas, a partir dessa avaliação, eu constatei que o meu instrumento valia de 0 a 10, eu constatei que dos meus 30 estudantes, 6 deles tiraram nota 5, 12 deles tiraram nota 6, olha só. 10 deles nota 7 e 2 estudantes, nesse instrumento que eu utilizei, tiraram nota 8. Então, tem aqui 30 estudantes que se distribuíram ao longo das notas 5, 6, 7 e 8. O fato é que, culturalmente, em nosso país, em grande parte dos países da parte ocidental do planeta, temos o hábito de trabalhar com as médias para a gente definir os planos de ação, as tomadas de decisão, o que a gente vai implementar para planejarmos e organizarmos os passos futuros acerca da avaliação que tivemos. Uma vez que eu penso na perspectiva da avaliação para a aprendizagem. Então, a partir daqui, eu preciso promover a aprendizagem do meu estudante. Então, se eu pensar na média, né, 6 estudantes nota 5, mais 12 nota 6, se eu pensar na média ponderada aqui, a média da turma ficou 6,2. Esses 30 estudantes, então, com essas notas, me deram uma média 6,2 como referência. O fato é que 20% da turma tirou nota 6, 40% nota, aliás, 20% nota 5, 40% nota 6, 33,3% nota 7 e 6,66% nota 8. Se eu pensar na média, e aí, claro, essa escala varia de instituição para instituição, de escola para escola, de professor para professor, uma vez que eu estou apresentando uma escala que não é normativa. O que é uma escala normativa? Ela é padronizada, criteriada à norma. Segundo Gauss, tem uma curva de Gauss, e ele já tem os percentuais fixos. 25% da turma está abaixo do básico, 30% está no nível
nível proficiente, sei lá. Quando é fixo essa escala, eu digo que ela está referenciada à norma. Eu não defendo isso. Eu utilizei critérios do Inácio e defini na minha sala de aula que as notas vão se organizar de forma que 6.2, por exemplo, hipoteticamente, me diz que a minha turma está no nível básico. Poderia estar no nível proficiente, enfim. Mas eu defini que está no nível básico. O fato é que se eu pensar em plano de ação, em tomada de decisões, em planejamento, que favoreça um percurso formativo a partir daqui, que vai garantir a construção de novas aprendizagens, o que eu vou pensar? Porque olha só, se a média é 6.2, eu tenho 12 estudantes que tiraram nota 6. Eu tenho 6 estudantes que tiraram nota 5. Eu tenho 10 que tiraram nota 7 e 2 que tiraram nota 8. Então, se eu começo a pensar numa linha demarcatória desse 6.2, olha que informação mais interessante eu consigo pensar aqui. Eu tenho que pelo menos 20% da turma, aqueles 6 estudantes que tiraram 5, eles estão 12 pontos, porque cada décimo é um ponto, eles estão 12 pontos abaixo da minha média. Então, quando eu trabalho com uma média e o meu planejamento se estrutura a partir dessa média, eu perco esses 20% da turma. Eu perco esses 6 estudantes que estão bastante abaixo da média, 12 pontos, e que eu estou aumentando a proficiência deles. Eu estou deduzindo que eles estão com média 6.2, mas eles não chegaram lá. No meu padrão, na minha escala de proficiência, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se eles estão aqui, eles estão abaixo do básico. E aqui, olha, o 6.2 já está quase chegando no proficiente. Então, eu tenho 6 estudantes que estão no nível abaixo do básico, eu estou considerando que eles já estão quase no nível proficiente. Então, o meu planejamento, se eu pauto nessa média, ele não vai trazer situações voltadas para esse grupo. Isso é preocupante. E a mesma coisa acontece com 40% da turma, 12 estudantes que tiraram nota 6. Porque a média que eu encontrei foi 6.2. Ou seja, eu estou deduzindo que esses 40% da turma estão 2 pontos abaixo da média. Aliás, eu estou deduzindo que eles estão 2 pontos acima de onde eles estão. Então, quer dizer que o meu percurso formativo que eu vou organizar, a trilha formativa que eu estou estruturando para avançar com a turma, já está considerando que esses 2 pontos já foram superados, e não foram. Isso é uma triste realidade. Então, olha só, 60% da turma, mais da metade da turma, já estão sendo desconsiderados quando eu utilizo apenas o índice, por exemplo, enquanto referência. Isso não é avaliação para a aprendizagem, nem da aprendizagem, né? Porque também não tem um retrato fiel a partir de uma média. Pior acontece quando eu penso os estudantes que estão acima da média que eu encontrei. Porque eu tenho 10 estudantes que tiraram nota 7 na minha situação hipotética. Se eles tiraram nota 7, eles estão 8 pontos acima da média. E eu estou deduzindo que 33,3% da turma está no ponto 6,2. Então, quer dizer que as ações que nós iremos implementar já não serão interessantes para eles, porque eles já superaram as ações pensadas na média 6,2. Ah, mas a nossa meta é chegar em 8, sim, mas tem que ter um ponto de partida. E se o ponto de partida é 6.2, pelo menos 33% da turma vai achar um tédio, isso que é aula chata. Eu sei isso, professor. E aí eu nem gostaria de falar, mas 6,6% da turma, né? 2 estudantes estão 18 pontos acima da média que eu defini. Se para esses aqui a aula já estava chata, pautada numa média 6.2, para esses 2 estudantes é o ó, é o fim. Professor, estou totalmente desestimulado, porque a aula está chata. Ele não vai entender por que a aula está chata. Mas na nossa perspectiva, quando eu penso no processo da avaliação para a aprendizagem, o que eu apresento para vocês é uma média, um planejamento estruturado na média que a gente tem em avaliações em larga escala ou avaliações internas, a avaliação que eu utilizo, né, na minha sala de aula, provavelmente me fará perder, se não, 100% da turma. Que reflexão interessante. Não sei se você já fez, mas é algo a se pensar.
tá bom? Então, eu quero trazer outras 3 situações aqui, só para a gente amadurecer ainda mais isso aí. Não estou falando de Saeb, mas eu estou pensando em Saeb também, tá? Não estou falando de DEB, mas eu estou pensando em média de DEB também. Não estou falando de avaliações em larga escala estaduais, mas estou falando disso também, do município e da instituição e da escola. Então, mais uma vez, olha só. Outras 3 situações hipotéticas. A minha turma, aquela mesma turma de 30 estudantes, 20 deles tiraram nota 3. 10 deles tiraram nota 5. Se eu calculo a média de 3 e 5, a média aritmética é 3,6. Então, se o meu planejamento pauta-se nesse índice, 66% da turma, os 20 estudantes que tiraram nota 3, estão sendo considerados acima do ponto de aprendizagem dos encontros. Eles são avaliados com aprendizagem muito acima do padrão. A média deles foi 3, eles estão sendo considerados média 3,6. Nossa, mas 0,6 não é 0,6, são 6 pontos. E quando eu penso em 6 pontos, existem, enfim, pode utilizar a escala de proficiência do SAEB ou matriz de referência do seu estado, existem os níveis e os padrões de desempenho, que não tem que ser pensado a partir de normativas, mas a partir de critérios bem definidos, onde o professor, a instituição conhece a sua realidade, conhece o chão da sala de aula, conhece o contexto de cada estudante. E, ao mesmo tempo, olha só, aqueles 10 que tiraram nota 5, 33% da turma, está sendo entendido como nota 3,6, 14 pontos abaixo. Ou seja, novamente, numa outra situação, perdemos 100% da turma. Se eu pensar uma situação inversa, olha, aqui eu tinha colocado 20 estudantes nota 3 e 10 estudantes nota 5. Se eu colocar 10 estudantes nota 3 e 20 estudantes nota 5, a média aumenta, que lindo, fomos para 4,3, 10 pontos a mais. Mas eu continuo com 33% da turma, 10 estudantes, avaliados muito acima do padrão onde eles estão. Estou perdendo esses 10 estudantes. E eu continuo com 66% da turma, 20 estudantes, muito abaixo de onde eles estão, porque eles estão com nota 5 e foram avaliados numa média 4,3. Mas, para finalizar, eu trouxe uma situação onde a gente consiga contemplar alguns estudantes, hipoteticamente, logicamente. Então, eu tenho, olha, 10 estudantes dos 30 com nota 3, 10 com nota 4 e 10 com nota 5. Então, a média aqui ficou média 4. Que bom, estou contemplando 33% da turma. Então, meu planejamento vai para 33% da turma. Mas eu continuo com 33% dos estudantes 10 pontos abaixo da média, eles estão sendo considerados acima, eles vão perder muito, porque o conhecimento prévio, o nivelamento, talvez vai ser deixado de lado, e eu continuo com 33% da turma que estão com nota 5, considerados 10 pontos abaixo. Então, essa é uma situação que, para quem discute avaliação em larga escala, a partir, seja das políticas, seja a partir dos planos de educação, mas sempre com viés e com foco na construção de aprendizagens, na consolidação, na sistematização de aprendizagens, no nivelamento de aprendizagens, na construção de aprendizagens, eu preciso entender que uma perspectiva de índice, ela não vai garantir essa construção. O índice serve para muita coisa. Ranqueamento, comparação, enfim. Quando eu trago isso, eu não estou querendo polemizar nada disso. Todas as instituições que eu conheço trabalham com isso. É cultural, aqui no estado de Goiás não é diferente. O INEP promove essa política, apesar de não ranquear, mas é fato, se eu tenho uma listagem, vai acontecer. Mas quando eu trago essa discussão, a minha intenção é a seguinte: nós, enquanto gestores, enquanto técnicos, enquanto professores, nós não temos que perder o tempo com essa discussão vaga que não vai nos levar a nada, mas nós precisamos entender quais são os pontos, os elementos, os critérios que nos favorecerão oportunidades, possibilidades de reorganizarmos o percurso, seja em nível estadual, em nível, né, de região, de município, de unidade escolar ou de sala de aula, falando sério. Eu preciso entender a realidade de cada estudante, conhecer onde está cada um. Isso sim é o que vai promover a aprendizagem. Porque se eu pensar em padrão de desempenho, o índice 6,2 não vai me dizer muita coisa em relação à minha sala de aula. Nesse sentido, eu tenho uma escala de proficiência aqui.
Vamos pegar, sei lá, 2 estudantes do nível básico. Dizer que 2 estudantes estão no nível básico não quer dizer que eles estão no mesmo nível. Porque o nível básico começa, sei lá, no 4 e vai até o 6. E de nota 4 a 6, por exemplo, isso aqui é um tempo qualquer que eu estou utilizando, eu tenho 20 pontos. E eu tenho estudante que está no nível básico no 4.2. E eu tenho estudante que está no nível básico no 5.4. Sei lá, estou inventando aqui. Mas esses 2 estudantes no nível básico encontram-se em situações muito distintas. E aí, como é que está o meu planejamento? Como é que é o meu olhar, a minha experiência de professor acerca dessa noção? Aí surge, então, eu trago nesse momento a minha fala em relação à avaliação formativa de 4ª geração, que trabalha com foco na negociação e grupos de interesse. Deixa eu tentar trazer um pouquinho do contexto, porque senão também fica vago, né? Eu preciso ser pedagógico aqui para a gente entender o que é essa coisa de 4ª geração que o Inácio está dizendo. Nesse sentido, eu trago e compartilho com vocês alguns marcos históricos em relação à avaliação. Aqui é um resumozinho, tá? Eu falo disso aqui, eu gasto 4 horas para falar disso. Mas um resumozinho seria o seguinte: quando a gente pensa em avaliação, nós temos relatos de avaliação na China há mais ou menos 2.000 anos atrás. Então, nós temos relatos de exames orais, chamadinha, ditado, né? Aquela perguntinha ali, a sabatina, que eram utilizados para provimento de cargos militares, para esportistas, para alguns serviços públicos inferiores. Limpadores de fossa, por exemplo, cuidadores de piscina. Passado esses 2.000 anos, já bem adiante, né, em 1599, em 1600, nós temos um outro marco que é bastante interessante para avaliação, que é Horatio Studiorium. Horatio Studiorium é uma cartilha jesuítica, onde há relatos das experiências dos jesuítas que trabalhavam com aula, que ministravam aulas. E aí, enfim, tem de tudo, da forma como deve se portar nessas cartilhas, como é que tem que ser o controle da sala de aula, como é que se dá bronca, etc. e tal, mas lá há relatos sobre a avaliação também. Só que naquele momento não era avaliação, chamávamos de exames, e esses exames eram orais e escritos. Observem o avanço, né? Antes eu tinha exames orais. Com os jesuítas, agora eu tenho exames orais, mas eu tenho exames escritos. E aí, quando a gente pensa na perspectiva da avaliação no Horatio Studiorium, eu tenho a perspectiva da competição, da certificação, da concorrência, do ranqueamento, da disputa, coisas bastante presentes na nossa cultura, inclusive. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. 200 anos à frente, 1800, já na Revolução Industrial, eu tenho a perspectiva da ascensão dos burgueses, o capitalismo está conduzindo todo o processo, e os burgueses passam a observar que havia uma tradição até então na parte ocidental, que era os cargos públicos que davam dinheiro, por exemplo, eram passados de pais para filhos. Isso até hoje no Brasil a gente ainda tem alguns estados que acontecem isso, né? Quando eu penso, por exemplo, no cartório, que é vitalício e passa de pai para filho. Então, a burguesia, a ascensão nesse período, começa a reivindicar direitos de entrarem no processo, porque eles eram a faixa pobre que começou a crescer. Então, eles começam a solicitar concursos públicos. Hoje a gente fala isso, né? Mas eram os exames escritos, exatamente para obterem títulos e exatamente para conseguirem posições em destaque na sociedade. Aí a gente chega, aqui é o meu recorte, a gente chega em 1900, onde eu vou trazer 2 nomes. O primeiro nome é de um homem, de um senhor chamado Binet. E o outro nome é de um outro senhor chamado Rice, R-I-C-E. Tanto Binet como Rice, um na Europa e o outro nos Estados Unidos nesse período, eles começaram um movimento para trazer a perspectiva dos testes psicométricos, da psicologia. A psicologia, desde 1870, começa a aplicar testes objetivos para verificar quociente de inteligência, de emoção, de emocionalidade, enfim, e eles começam a trazer essa perspectiva para a sala de aula, para a educação. É quando, então, a gente começa uma cultura dos testes objetivos, né?
Opção A, B, C, D, marca a correta ali, enfim. Só que o teste era composto de uma quantidade de itens ou questões. E aí é o momento que a avaliação fica marcada por sua primeira geração, que é entendida como a avaliação como medida. É de onde a gente tem uma cultura até hoje que é a seguinte, então a minha prova vai ser objetiva de 10 itens. Se o estudante acertar 6 dos 10, passou, porque acertou mais da metade. Se o estudante acertar 4 dos 10, ele não atingiu a média, porque a média estatística, olha a estatística entrando aqui, né, a medição, a média é 5, então tem que ter no mínimo 5 acertos dos 10. Então a gente começa essa cultura de teste objetivo de pensar o percentual. E aí é a época que a gente internaliza que tem que ser 10, né, porque 10 é fácil pensar em percentual. Item de 10, a teste com 10 itens, 10 questões, 10 atividades. Enfim, em 1930, surge um nome que a gente tem marcado na história da avaliação, que é o senhor Ralph Tiller. Ralph Tiller é considerado e conhecido como o pai da avaliação. Então, o que a gente entende de avaliação hoje, Ralph Tiller tem um dedinho. E o Ralph Tiller, observando esse processo, enfim, eu estou resumindo a história, né? Mas observando esse processo, ele passa a perceber que até então as avaliações eram soltas. Cada instituição, cada escola, cada professor avaliava o que queria, porque não tinha um currículo definido. E aí o Ralph Tiller diz assim, começa a defender a ideia de que não, olha, é importante nós pensarmos em objetivos comportamentais, diga-se de passagem, para a gente verificar se o estudante está avançando ou não está, quais são os pontos fortes desse estudante, quais são os pontos que ele não avançou tanto, quais são os pontos de atenção, onde é que ele está em constante crescimento ou não em relação às aprendizagens. Então, a gente começa a abrir uma margem para o currículo, né? O que está sendo avaliado, como, para quê, não com essas palavras, mas a gente começa a pensar nessa perspectiva. E a avaliação deixa de ser pensada somente nos percentuais, nas estatísticas, e passa a ser compreendida a partir da descrição que os professores faziam acerca de seus estudantes, os pontos fortes, os pontos fracos em relação aos objetivos pretendidos, objetivos comportamentais, comportamento. Então, era aquela coisa, né? Se o estudante não sabe e compreende, ele vai se envolver mais, o comportamento muda. Era mais ou menos essa perspectiva. O fato que, a partir daí, então, começam a surgir nomes como Benjamin Bloom, que apresenta taxonomia de objetivos cognitivos, conhecimento, compreensão, aplicação, dá para a gente falar nisso no outro dia, no foco comportamentalista, enfim, e outros nomes começam a ganhar destaque. Até que em 1960 a gente tem uma terceira geração de avaliação, que já parte desse currículo que Ralph Tiller traz, a partir de uma base. Em 1957, a extinta União Soviética lança o satélite na órbita terrestre, o Sputnik, o primeiro satélite que é lançado, e isso gera nos Estados Unidos um movimento de preocupação, de ansiedade, de angústia, onde o governo estadunidense começa a investir capital, recurso, investimento nas escolas de educação básica. Então, há um certo movimento de logística para a construção de currículos, aí não estou defendendo esse currículo, mas isso fica demarcado. E nesse movimento, a avaliação passa por novas adaptações. Surge um personagem bastante interessante, que é o Scriven. O Scriven traz alguns conceitos que a gente utiliza até hoje, que são os conceitos de avaliação formativa e avaliação somativa. Somativa no final do processo, onde o professor utiliza vários instrumentos para pontuar quantos pontos ele atingiu na perspectiva do teste, enfim, para ver se esse estudante avança ou não. E a avaliação formativa, que está preocupada com a construção da aprendizagem do estudante, processual, sistemática, enfim. O fato é que, nesse movimento, a avaliação passa a adotar uma nova perspectiva, um novo enfoque, que é o enfoque da avaliação como juízo de valor. Então, é quando o professor aplica o teste, vê o percentual de acerto, eram 10, o estudante acertou 4. Mas eu entendo que esse estudante, mesmo tendo acertado 4, a partir dos pontos fortes e fracos dele, da segunda geração, eu entendo que esse estudante, sim, ele deveria avançar, porque ele é um estudante envolvido, ele está com um problema familiar ou não. Então, é um movimento que surge, por exemplo, os conselhos de classe, onde o grupo de professores e docentes se reúnem para discutir, para emitir o juízo de valor acerca do estudante.
é nesse momento que surge uma expressão interessante, né, que a gente utiliza muito, pelo menos utilizava, e a gente tem que sumir com essa expressão, que é a palavra prova. Então, a prova surge nesse contexto da terceira geração da emissão do juízo de valor, quando num conselho de classe estava se discutindo se o estudante merecia ou não ser aprovado, avançar, né, a progressão, e aí, no caso de discussões, o coordenador, o diretor dizia assim, tragam a prova para a gente verificar se esse estudante realmente merece passar ou não. Quer dizer, traga o exame, o teste, né, o exame escrito, para a gente verificar que se esse estudante realmente está dentro do que a gente está falando ou não. Então, o conceito prova, forte essa palavra, se a gente entende ele nessa perspectiva, é algo que surge exatamente de forma degradar, né, a degradar o indivíduo, o ser. Claro que muitos avançavam, mas era nessa perspectiva, traga a prova. E aí a gente chega em 1990, na quarta geração, onde eu quero falar um pouquinho, onde a partir da profissionalização desses movimentos de avaliação surgem tantas formas de se avaliar, tantos instrumentos, tantos enfoques, tantas características de avaliações que estão tão presentes hoje. Avaliação emancipadora, reguladora, formativa, descritiva, enfim, a partir da regulação de aprendizagem, existem vários conceitos que a gente pode ter. Mas o fato é que, a partir da quarta geração, os teóricos que defendem esse movimento da avaliação como negociação e construção passam a discutir que a sala de aula é composta por grupos de interesses. Nesse momento, eu estou falando com uma série de profissionais, de gestores, tem professores que estão me ouvindo que têm interesse no que eu estou falando, mas tem os gestores ou os estudantes na sala de aula que não dá muita atenção para a temática avaliação. Tem estudante que tem grupo de interesse em relação ao professor, a forma como o professor dá aula, a metodologia, enquanto outros não. Tem estudante que é mais visual, outro é mais auditivo, enfim, existem várias formas de pensarmos isso. Então, quando eu penso na avaliação, ela tem que ser negociada a partir dos vários grupos de interesse, onde o professor tem que atender a todos, a partir de instrumentos diversificados, formas diversificadas, metodologias, procedimentos didáticos, processos que favoreçam a construção da aprendizagem de todos os envolvidos. Nesse sentido, o professor negocia a avaliação, ele constrói o instrumento junto com seus estudantes. Então, nessa perspectiva da avaliação formativa de quarta geração, eu poderia pensar na perspectiva do Hilleres. O Hilleres é um teórico contemporâneo que discute aprendizagem. Eu poderia discutir algumas dimensões que ele traz para a construção da aprendizagem em relação à perspectiva da avaliação de quarta geração. E aí, uma das dimensões que ele traz tem relação com a dimensão conteúdo. Então, quando eu penso o conteúdo, eu, enquanto professor, enquanto gestor, enquanto coordenador, eu preciso estar atento ao que é aprendido pelos estudantes. Eu sou professor de matemática. O que é aprendido? É só conteúdo de matemática? É só equação, função e formas geométricas? Não, existem conhecimentos de mundo, de vida, conhecimentos de outras áreas de conhecimento ou do próprio componente curricular da minha matemática que eu poderia trazer na minha aula, que não necessariamente é o que eu chamo de conteúdo. Mas é aprendido habilidades também, habilidades afetivas, cognitivas, psicomotoras, de comunicação, de expressão, habilidades socioemocionais e tantas outras. E a gente também aprende na sala de aula a emitir opinião, emitir juízo de valor. Uma opinião não é só eu acho que é, ela tem que ser pautada e baseada na argumentação. E a argumentação está relacionada ao conteúdo escolar. Então, eu preciso de conteúdo escolar para alimentar o senso de argumentação, para emitir opinião. E é ali que eu aprendo a ter os insights, os significados, as posturas, os valores, os modos de agir, os métodos, estratégias e tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui. Mas o que eu aprendo contribui para quê? É um outro ponto que tem a ver com a dimensão conteúdo. Independente de aprender conhecimento, habilidade, opinião, insight, etc., isso tem que contribuir para algo, tem que ressignificar o estudante. Senão não é aprendizagem significativa, tem que ser transformador. E nesse sentido tem que contribuir para competências, para o desenvolvimento de capacidades, para a construção e ampliação dos saberes, né, a construção de novos saberes, o desenvolvimento de compreensão. Compreender, segundo Benjamin Bloom, é explicar com as próprias palavras. Para eu explicar com as próprias palavras, eu preciso de vocabulário.
vocabulário receptivo, para entender o que eu ouço, e vocabulário expressivo, para eu emitir o que eu acho a partir de palavras que condizam exatamente com o que eu estou pensando. Nesse sentido, eu aprendo conhecimento para contribuir com o desenvolvimento de competências e capacidades, por exemplo, para possibilitar ao estudante, ao protagonista, a mim, resolver problemas e desafios da vida real, desenvolver funcionalidades, implementar situações a partir do conteúdo funcional que eu aprendi. Então, dá para eu pensar numa série de pontos aqui. Mas essa é uma perspectiva que tem que ser pensada, porque senão, o que eu vou avaliar? O que eu pretendo avaliar? É conteúdo? É o que o estudante memorizou, decorou? Ele dizer que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos? Isso está verificando alguma aprendizagem? Nesse sentido, Antônio Zabala, ainda na dimensão dos conteúdos, ele chega e diz o seguinte, ele, a partir da perspectiva do César Kuhl, mais Pouso, Crespo, enfim, uma série de autores conseguem falar um pouquinho sobre a tipologia de conteúdos, e aí o Antônio Zabala diz que os conteúdos na sala de aula, eles podem ser organizados a partir de várias perspectivas, mas uma delas é na perspectiva das tipologias de conteúdos. Então, o professor, o docente, o gestor, o coordenador, precisa compreender que existem conteúdos que são factuais, memorativos, tudo que é memorizado, tabuada, planetas, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, nomes, datas, nome de presidente, enfim, elementos da tabela periódica, fórmulas, etc. e tal. Tudo que é memorizado são fatos. Fatos são passíveis de serem esquecidos, mas tem o seu valor, porque a sociedade da informação constitui-se de fatos. O estudante tem que compreender quando é um fato, o que é memorativo, mas ele precisa avançar para outro tipo de conteúdo, que são os conceituais, que é quando eu mobilizo conhecimentos de fontes distintas para tomada de decisões, por exemplo, mas com base em fatos iniciais que se articularam, que se conectaram, que se ressignificaram, e a partir de agora tem uma nova função operativa, aplicacional na minha vida. Nesse sentido, o Antônio Zabala chega e fala, olha, mas existe um outro tipo de conteúdo que são os procedimentais, que é a forma como o estudante vai desenvolver o seu raciocínio, sua forma de pensar, o seu processo, para uma tomada de decisão, para encontrar uma resposta, para encontrar uma solução do problema. Então, quando eu trabalho, sempre vou pautar na sala, na matemática, né? Sou de lá. Na fórmula de Bhaskara, x ao quadrado, aliás, x é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a raiz do discriminante, e o discriminante é b ao quadrado menos 4ac, eu tenho um estudante que aprendeu a fazer por soma e produto de cabeça. Professor, eu posso fazer de cabeça? Eu dou conta. O professor fala, não, eu quero a forma, eu quero o desenvolvimento. O desenvolvimento é um procedimento, mas fazer mentalmente também é procedimento. E aí eu preciso estar atento. Por que um quer fazer de cabeça enquanto os outros não? Lembra da média 6,2? E provavelmente o que está na média 7 ou 8, talvez ele esteja muito à frente, ele já consegue desenvolver raciocínio mental e encontrar isso. E eu quero trabalhar aquela construção, porque eu tenho parte dos estudantes que estão na média 4, que não atingiram aquele ponto 6,2 ainda. E aí eu estou pensando neles para avançar. Então, os procedimentos, e aí existem várias formas, vários tipos de procedimentos, cada um no seu componente curricular, tem que ser mais um elemento observado. O que eu pretendo avaliar são os fatos, os conceitos, os procedimentos, é tudo. E, finalmente, eu tenho as atitudes, que são as escolhas, as finalidades. Professor, para que eu tenho que aprender isso? Tem que ter uma finalidade. Porque se não houver finalidade, professor, não tem por que eu aprender isso. Pelo menos é o que eu acho, né, professor? Tem 12 anos, tem 14, 16, estou querendo mudar o mundo e acho que isso é uma idiotice. Aprender coisa que não faz sentido. Tem que ter uma aplicação lógica, professor. Então, as escolhas, os valores, né, eu gostar, não gostar, a afinidade que eu tenho ou não, tem muita relação com conteúdos que são atitudinais. E o Antônio Zabala fala, olha, o professor tem que estar atento a todos esses tipos de conteúdos, porque todos eles se fazem presentes em todas as aulas, em todos os momentos, todos os dias, em todas as ações que acontecem na vida do indivíduo, mas no nosso caso aqui, na construção das aprendizagens escolares. Mas se eu penso na dimensão incentivo, o Hilaire chega e diz assim, olha,
Tem que estar atento, então, a esses conteúdos atitudinais, às finalidades. E a dimensão incentivo, portanto, favorece o foco, a energia mental do estudante no processo da aprendizagem. Os sentimentos, as emoções que se constroem, a motivação. Hoje, no início, teve um poema lindo, né, que nós ouvimos, que me estimulou, que me motivou, me fez estar motivado. A volição, que é o executar a atividade por desejo próprio. Professor, eu não gosto de matemática, não, mas eu sei que eu preciso aprender. Então, estou aqui firme e forte, vou tentar fazer tudo. Estou sofrendo, porque eu não gosto, mas estou aqui. Então, esse movimento está diretamente associado ao incentivo. Incentivo nos dois aspectos, né? Da instituição para o estudante, do professor para o estudante, mas o estudante para si próprio, para ele avançar e progredir. Essa dimensão, ela possibilita o equilíbrio mental contínuo do estudante. Tem a ver com uma sensibilidade pessoal, com aqueles pontos fortes e fracos que nós nos encontramos diariamente por uma série de fatores que já já vou tentar trazer. Nesse caso, quando eu penso na dimensão do incentivo, a aprendizagem está sempre articulada a estes incentivos. Por mais que pareça que o estudante é independente, ele chega querendo ver, observar, perceber um gesto, uma atitude do professor. E são essas diversas atitudes que constituem os processos que orientam meu envolvimento na minha construção, na construção das minhas aprendizagens. É o olhar do professor, é o bom dia. Nosso professor não falou nem bom dia para mim hoje. Nosso professor nunca diz meu nome. Nosso professor nunca me pergunta, o professor nunca me chama. Nosso professor isso, professor aquilo. Observe como o estudante está carente do incentivo. A aprendizagem é motivada, então, pelas afinidades, pelos desejos, interesses e necessidades, entre outros. Quando eu trago afinidade, em 2016 e 2017, aqui em Goiás, deixa eu só tomar uma água. Aqui em Goiás, nós fizemos uma pesquisa, e eu estou sintetizando ela. Essa pesquisa buscou entender a relação das afinidades que os estudantes estabeleciam na sala de aula. E aí, então, para essa pesquisa, eu quero apresentá-la para vocês da seguinte forma, a partir de uma alegoria. Eu quero que vocês considerem, neste momento, uma sala com 100 estudantes, tá bom? Não quero que pensem em quantidade, em volume não, mas 100 por conta do percentual, 100%, vai facilitar a visualização. Eu quero que vocês imaginem, hipoteticamente, a seguinte alegoria. Hoje vocês chegarão nas casas de vocês, irão entrar nos vossos quartos e irão planejar a melhor aula que darão em toda a vida profissional de vocês. Para isso, ao entrar no seu quarto, você tem todo e qualquer material que você precisa. Se tiver calor, tem um ar-condicionado bom. Se tiver frio, você tem um agasalho bom, lá quentinho. Tem comidinha gostosa. Você tem livros didáticos, internet em alta velocidade. Você tem acesso a um computador bom. E a escola ainda vai te possibilitar o recurso financeiro para desenvolver a melhor aula da sua vida. Olha, eu quero levar os alunos para Orlando, lá para Disney World. Tá aqui o dinheiro, pode levar e pode levar um acompanhante, professor. Mas o fato é, eu quero que você planeje a melhor aula de toda a sua vida. Quando você chegar no dia da sua aula, quando você iniciá-la, de cara, você já vai perder 40% dos seus estudantes. Por quê? Porque pelo menos 40% da turma normalmente não tem afinidade com a sua área de conhecimento. Professor, eu detesto matemática. Professor, quem inventou a matemática? Professor, por que a gente tem que aprender matemática? Professor, por que matemática é tão chata? Alguém já ouviu coisas do tipo? Eu estou falando da matemática, mas isso para qualquer componente curricular. Mas é a melhor aula que você já planejou em sua vida e você quer colocar ela na sala de aula, quer praticar. Se você continuar a aula para 60% da turma que tem afinidade com sua área, nós percebemos aqui em Goiás, na nossa pesquisa, que pelo menos 30% dos que sobraram, 30% desses 60 são 18 alunos, pelo menos 30% deles não tem afinidade com a metodologia que você escolheu, com a sua estratégia, com o seu procedimento didático. Professor, a gente vai fazer aula no livro. Professor, a gente vai assistir filme. Professor, a gente vai ver desenho. Professor, a gente vai ouvir música. Professor, a aula vai ser no data show. Professor, a aula vai ser aqui na praia, na beira do mar. Vai ser na piscina. A gente vai comer chocolate, vai comer pizza. Nossa, professor, vamos fazer uma aula diferente.
Mas essa aula é diferente. O fato é que eu não consigo atingir a todos. Mas que bom, porque é a melhor aula da minha vida e ainda sobraram 42% da turma que tem afinidade com a matemática, minha área de conhecimento, meu componente, e com a metodologia que eu escolhi. O que às vezes eu esqueço é que, independente de ter afinidade com a área de conhecimento e com a metodologia, dos 42 que sobraram, pelo menos 40% deles, ou seja, pelo menos 16, estão com algum problema externo. Alguns estão com fome, outros comeram demais, estão com refluxo, alguns estão com cólica, alguns estão com frio, outros com calor. A aula remota, está em casa e está a maior muvuca atrás aqui da minha webcam, vocês não estão vendo, mas meus filhos estão brigando, meus irmãos estão brigando, meu pai está brigando com minha mãe, o pau está quebrando aqui. Sei lá, crise, problema social que se intensificou por conta da Covid, abstinência, vontade de fumar, saudade do namorado, brigou com o namorado, divórcio do pai, da mãe, mas o fato é que eu perco bons estudantes naquele momento por conta de problemas externos. Mas é a melhor aula da minha vida. E eu ainda tenho 26% da turma que tem afinidade com a área de conhecimento, com a metodologia e que não estão com nenhum problema. Para finalizar desses 26, que eu não posso me esquecer que pelo menos 20% deles, ou seja, 5 estudantes, não têm afinidade comigo enquanto professor. Nossa, mas aquele professor é chato. Ele é careca, ele é cabeludo. Ele é gordinho, ele é magrinho, ele é alto, ele é magro. Ele se veste de tal forma, ele tem chulé, ele não passa desodorante, ele não escova os dentes. Eu não gosto da barba dele, ele não faz a barba. Eu acho que ele deveria ter barba. Eu acho que ele namorava com a menina da minha rua. Eu detesto aquela menina, então detesto ele, sei lá. Ah, ele é primo da minha prima, enfim. Só por conta disso eu já odeio o professor. Ele é professor de matemática. Ele simplesmente existe. Coisas que acontecem. Mas o fato é que é a melhor aula da minha vida. E o que às vezes a gente não percebe foi o que a gente detectou aqui. É claro que eu não estou generalizando, nós utilizamos isso, fizemos isso em alguns grupos de interesse, mas o nosso viés voltava para 21% da turma. 21 estudantes dos 100, 21% da quantidade inicial eram que tinham afinidade com a área, com a metodologia, que não estavam com nenhum problema e que não tinham afinidade por mim, professor. O fato é que essa informação não é dada para me desmotivar, ao contrário. É para eu entender que existem problemas que precisam ser resolvidos, que eu preciso planejar, estar atento, organizar, para conduzir da melhor forma possível. Entendendo que eu sou ser humano e que é humanamente impossível resolver tudo, que não cabe só a mim, mas que quando eu começo a observar que tem estudantes que não têm afinidade pela matemática, mas têm afinidade pela área de humanas, é possível trazer contexto da aula, né, das humanas para a minha aula de matemática. É possível trazer contexto da área de ciência da natureza, de linguagens, né, da língua estrangeira, da língua portuguesa, de forma a trazer esses estudantes e modificar o processo de relação que eles têm com a aula de matemática. É possível, a partir de ensino híbrido, a perspectiva do ensino híbrido, não esse que a gente está usando na pandemia, mas quando eu penso o ensino híbrido antes da tecnologia, o que a gente discute é a perspectiva da fusão do ensino tradicional com tecnologias e metodologias ativas. Então, entender que numa sala de aula, eu posso, por exemplo, usar o Word Café, mesas, estações rotacionais, em cada mesa eu posso colocar um tema de uma área de conhecimento, que utilize várias formas de aprendizagem, estilos de aprendizagem, para envolver todos os protagonistas, todos os estudantes da sala de aula. É preciso entender que existem problemas externos de ordem biológica, socioafetiva, que talvez eu não consiga resolver. Mas há muitas situações e problemas externos que com um simples oi, um bom dia, vem aqui rapidinho, vamos conversar, eu consigo ressignificar o dia daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Em relação a mim, é uma construção. Mas o que eu preciso entender é que uma coisa é um jovem, uma criança ter uma percepção acerca de mim. Outra coisa é eu, professor adulto, manter essa percepção e querer bater de frente, brigar com o jovem, criar confusão, porque ele não vai com a minha cara. Ao contrário, eu tenho que dar a volta por cima e eu tenho que resolver isso aí e trazer esse jovem para próximo de mim. E mostrar que não é porque eu tenho uma barba branca e eu não gosto de dizer barba, que eu sou um cara que não preciso ser respeitado ou gostado por ele. Enfim, são situações. O fato é que
quando eu trago essa perspectiva, eu tenho um outro ponto de partida que é uma inquietação. Quando a gente pensa nos estilos de aprendizagens que estão relacionados às afinidades, às relações afetivas, enfim, existem vários modelos, né, de estilos de aprendizagens. Um deles, talvez o mais comum, é um estilo que a gente chama de modelo VARC. VARC é um acrônimo estadunidense, onde o V vem do visual, o A vem do aural, do auditivo, o R da composição de duas palavras da língua inglesa, que é read e write, leitor e escritor. E o K vem do kinestésico, que para nós é sinestésico. Então, segundo esse estilo de aprendizagem, segundo o modelo VARC, eu preciso entender que eu tenho pessoas que são totalmente visuais, que aprendem a partir de estímulos que chegam pelos olhos, pela visão. Cores, sala de aula organizada, post-it, marca-texto. Mas eu tenho pessoas que são auditivas, que gostam de ouvir sons, ruídos, professor explicando. Eu tenho pessoas que são leitoras, eu tenho pessoas que são escritoras. E eu tenho pessoas que são leitoras e escritoras. Mas na maior parte eu tenho pessoas que são leitoras ou escritoras. Então, são composições de modalidades. E o kinestésico são pessoas que gostam de movimento. Tem que estar fazendo alguma coisa, construindo. Os sinestésicos sofreram muito preconceito, até meados de 2010, onde a gente entendia que era aquele aluno que era inquieto, custoso, que não parava, né? Aquele estudante que derrubava um copo d'água, ele queria ir lá buscar o rodo e limpava e estava sempre à frente. Hoje a gente sabe que não, é um estilo. São pessoas que precisam estar em constante movimento, em construção de aprendizagens. O fato é que quando eu penso no estilo visual, a pessoa que é visual, ela detesta ruído. O visual, para estudar, ele tem que entrar no quarto, trancar a porta, tem que ser silêncio absoluto e ele começa a estudar. Se tiver uma goteirinha, né, uma torneirinha ali, vai incomodar ele. E aí a minha esposa é visual, ela qualquer coisa incomoda. E eu não entendi. Eu falava, mas meu Deus, você tá ouvindo essa goteirinha? Tô, amor, se não resolver, e ficava estressado. Então, sons, ruídos vão incomodar. A pessoa que é visual é aquela que tem uma facilidade enorme, entre tantas coisas, em bater o olho em gráficos e já identifica todas as informações. Independente do tipo de gráfico, quadro, tabela, independente da forma que a informação chega, o visual tem essa facilidade. Esquemas diversos. Eu ouço professores dizerem assim, nas minhas aulas, eu sempre faço esquemas, porque esquema é a forma como eu mais aprendo. Esse é o problema, professor. Essa é a forma como o senhor mais aprende. Não quer dizer que seus estudantes são visuais. É lógico que todo mundo tem que desenvolver o estilo visual. Todos desenvolvem, mas cada um a seu tempo, cada um com suas afinidades. Os visuais, então, são aqueles que observam, gostam de estar atentos às informações que passam batidas pela maioria das pessoas. São pessoas que têm facilidade de enxergar mapas, post-its, recadinhos, informações diversas que passariam despercebidas por grande parte de nós. Então, é aquela pessoa que está lá, né, no meio da multidão, ela observa todos os detalhes, roupas, vestimentas, pessoa dando tchau e tal. Existe uma fala machista, inclusive, que eu sempre ouço, que é assim, mas mulher se veste para mulher, porque é só mulher. Isso é machismo, né? Mulher ou homem se vestem para pessoas visuais. Existem homens visuais e mulheres visuais, que observam as roupas, os detalhes, as combinações de cores. Então, as pessoas visuais são aquelas que entram numa sala de aula e observam todos os detalhes, informações que estão ali. Enquanto o Inácio, que não é visual, eu vou entrar e vai passar desapercebido. Hoje eu já desenvolvi bastante isso, né? Mas quantas vezes eu cheguei no ambiente e a pessoa ficava chateada, nossa, você nem observou. Não, desculpa, eu estou amadurecendo isso ainda, mas eu não consegui observar isso. Então, isso aqui é um texto do professor Inácio, Replanejamento Escolar, Desafios para um Novo Tempo. Quem é visual, estuda assim, ó, pega um marca-texto, cada cor significa uma coisa. Pá, 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 que loucura é isso. Vou perder 5 horas só para ler essa página com esse tanto de marcação. Quem é visual, gosta de pegar o texto, sublinhar,
fazer anotações, e aí já é escritor também, né? Mas quem é visual adora um marca-texto, um post-itzinho, tudo ali em várias cores. Me lembro que no ano passado, em abril de 2018, aliás, perdão, em janeiro de 2019, saiu a seguinte notícia acerca do resultado do Enem. Estudante do Amazonas passa para medicina estudando somente com post-its e anotações. Aí mostrou a parede do quarto dele cheia de post-it, milhões. E eu dou aula em cursinho. Virou uma febre, né? Um monte de aluno anotando só em post-it, cartãozinho, achando que ia passar de ano. Não vai. Aquele estudante passou porque ele é visual, uma forma, ele se organizou para isso. Não é só anotar também em papelzinho. Então, é preciso desenvolver, compreender. Essa é a forma como eu mais aprendo, não é? O professor tem que estar atento a isso. Porque, ao contrário dos visuais, que preferem o silêncio, o auditivo precisa de um ambiente com ruídos, com sons. O auditivo ele vai estudar, ele estuda em voz alta, olhando para o espelho e repetindo, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, imagina que complicado que é numa sala de aula, quando eu coloco um estudante visual para fazer a prova e atrás dele eu coloco o auditivo. Ele precisa de silêncio absoluto. O auditivo vai fazer a prova lendo, né? Número 1. O professor está dizendo aqui que tal. Ah, 3 vezes 4 é 12. Ah, o quadrado da hipotenusa. Que complicado. Olha como a gente tem que estar atento. Eu vou mandar o auditivo fazer silêncio? Vou prejudicá-lo? Ou eu vou deixar o visual do lado auditivo? Como é que eu vou organizar? Como é que eu fiz isso a vida inteira e não estive atento a esse detalhe? Então, os auditivos são pessoas que gostam de estudar ouvindo música. Professor, eu só estudo ouvindo música. E aí, como assim você estuda? Né? Isso acontece muito com pais, né? Meu filho, mas você não está aprendendo nada de pai, eu tô aprendendo. Não, você não aprende, eu não aprendo, mentira, ninguém aprende. Você está ouvindo música. Não é. Nós precisamos estar atentos. Os auditivos são pessoas que gostam de bater papo, de roda de conversa, né, de apresentação, de aulão. O Inácio está falando aqui agora, os auditivos estão atentos. Quem é visual talvez está olhando só as imagens. Quem é leitor está sofrendo que não está tendo muita coisa para ler. Quem é escritor está anotando. Quem é sinestésico está afobado para sair fazer uma caminhada, que já tem 1 hora que o Inácio está falando. Enfim, os auditivos são pessoas que gostam de paródias. Inácio, você toca violão e eu acho que você enrola a aula com suas paródias, que ninguém aprende. Não, calma, professor. Quem é auditivo aprende sim. O senhor não aprende porque o senhor não é auditivo e ainda não desenvolveu isso, mas temos estudantes que aprendem. Instrumentos musicais, enfim, apresentações. O leitor e escritor, bom, leitor são os que gostam de ler. Lê tudo, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente gosta de ler. Tem pessoas que levam o WhatsApp, tem pessoas que levam o Facebook, outras pessoas levam o livro. Mas eu me pego, e vocês aí, né? Eu sou em Goiás, então meu exemplo é praia, que para vocês não é tão fora da normalidade. Mas eu admiro quando eu estou caminhando na beira de uma praia com aquele mar lindo ali, eu que sou de Goiás, fico bobo só olhando aquilo ali, e de repente eu olho para a praia ali na areia, tem uma pessoa lendo um livro. Eu penso assim, meu Deus, com tanto corpo bonito, com tanta pessoa bonita, com tanta paisagem linda, com tanta coisa para contemplar aqui, essa pessoa está lendo um livro, não é possível, ela está fingindo só para chamar atenção. Nananina, não, ela está lendo. Sabe quando você chega na porta da sala do concurso público, do vestibular, do Enem, tem milhões de pessoas se olhando na calçada, tem alguém sentado no chão lendo. E você pensa como é que essa pessoa está lendo. Então, o leitor é aquela pessoa que lê 250 milhões de livros por ano. E eu não sou leitor, nunca li um. Não é questão de ser melhor ou pior, são questões de desenvolvimento de capacidades. Todos precisam ler. Mas eu enquanto professor, preciso entender que cada um tem um tempo. Então, o leitor lê tudo, lê carta, lê cupom fiscal, lê as notinhas técnicas, lê os avisos na porta da geladeira, lê as orientações. A minha esposa é leitora, professora de língua portuguesa. Eu sempre uso isso aqui como situação hipotética. Se eu der um celular para minha esposa, o celular mais moderno, de última geração que existir, ou qualquer outra coisa, quando ela abre a caixa, ao invés de ela mexer no celular, ela pega o manual e vai ler. Ela fica 2 dias lendo o manual. Amor, Mara, vai mexer no seu celular. Não, eu preciso entender, senão vou estragar. Não vai estragar ele. Pode mexer. Nossa, e aí a gente fica aqui todo ansioso, desesperado para ela mexer no presente. Mas ela vai ler tudo. Então, o leitor, em tempos de pandemia,
é a pessoa que talvez sofra menos, né? Tem pessoa que consegue ler muito no celular, na TV, no computador, no jornal. E quem não é leitor talvez está sofrendo um pouquinho. Então é necessário que a gente nivele essas formas, essas orientações. O leitor, então, é aquele que gosta do filme legendado. O escritor, nem todo leitor é escritor, nem todo escritor é leitor, mas existem leitores que são ótimos escritores. Não escritor de livro, mas que anota tudo. Então, o escritor é aquele que faz as anotações, os post-its, os bilhetes. E o escritor tem uma frase que é muito interessante, que é aquela frase assim: Professor Inácio, o senhor pode repetir para eu anotar? Mas está no quadro, criatura. Não, professor, eu quero anotar do jeito que o senhor falou. Mas está no livro. Não, professor, por favor, anota. Repete para eu anotar. Então, eu acho que todo mundo já ouviu, pelo menos uma vez na vida, não, várias vezes, estudantes pedirem para o professor repetir. Então, o escritor ainda hoje, no século XXI, em outubro de 2020, manda cartas. Eu tenho um amigo que me manda carta quase toda semana. São aquelas pessoas que têm que anotar tudo. O sinestésico é a última categoria, muito interessante. São estudantes que têm muita energia para gastar, que querem estar fazendo experimentação, medindo, caminhando, registrando. O corpo tem que estar em movimento, esportes, né? Ação, dramatização, onde você sua a camisa. É aquela pessoa que, nossa, tem que buscar apagador, pode deixar que eu vou, pessoal. Nossa, tem que ir na saída, pode deixar que eu vou, pessoal. Pessoa, deixei no banheiro. Pessoa, deixei no banheiro. Pessoa, deixei no banheiro. Eu preciso de movimento, professor. Vamos para o parque, pessoal. Vamos fazer um jogo, vamos pintar, vamos jogar. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos fazer uma trilha, vamos caminhar, vamos fazer um acampamento, fogueira. Mas vamos subir na árvore, vamos o quê? Vamos tirar foto e na hora da foto cada um abre o braço do tamanho, arreganha, faz cambalhota, enfim. É aquele pessoal que gosta do trabalho em equipe. São os super-heróis, né? Na hora do problema são eles que dão a cara, que estão lá arrastando cadeira, carregando menino machucado, enfim, fazendo todo o movimento. E emoção acima de tudo, adrenalina, né? Então, o professor precisa entender que o sinestésico, ao contrário do escritor, que fala, professor, o senhor pode repetir para eu anotar? O sinestésico fala assim, professor, mas qual que é a relação disso com a realidade? E se não tiver relação, professor, para mim não faz sentido. Então, nesse sentido, o Hileres, ele fala que existem 4 tipos de aprendizagem. Eu tenho que estar atento aos meus estilos de aprendizagem. Porque independente do estudante ser visual, auditivo, leitor, escritor ou sinestésico, eu preciso afirmar que todos nós, todo estudante, toda criança, tem todas as modalidades, mas elas se arranjam de forma que uns são mais visuais, outros são mais leitores, alguns são mais sinestésicos, outros são mais escritores, elas passam por alguns processos de aprendizagens. Quando eu estudo teoria de aprendizagem, eu não estou defendendo a do Hileres, apesar de ser a que eu utilizo, tá? Mas eu estou defendendo que todo professor tem que estudar e compreender um pouquinho de teoria de aprendizagem. Aí o Hileres diz assim, olha, existem 4 processos de aprendizagens. As aprendizagens acumulativas, as assimilativas, as acomodativas e as significativas. A acumulativa é aquela que o estudante nunca teve contato com o conteúdo. Ele chegou no 9º ano, nunca tinha ouvido falar de equação de 2º grau. Então, naquelas primeiras aulas que ele está ouvindo falar de algo novo, isso para ele é acumulativo, ele está acumulando, é uma aprendizagem mecânica. Ele não tem elementos para conhecimentos prévios, para fazer associação, articulação e conexão. Então, ele está memorizando, ele está tentando entender. Mas existem aprendizagens que são assimilativas, que é o que a gente faz a vida inteira. Quando, a partir da primeira aprendizagem mecânica, a aula seguinte vai utilizar o conhecimento da anterior, a terceira aula vai utilizar o conhecimento da primeira e da segunda, e aí a gente vai construindo capítulos, módulos, unidades, organização de processo. E aí o estudante vai assimilando etapa por etapa. A gente chama de aprendizagem por adição. A acomodativa é o que está acontecendo aqui para muitos de vocês, nesse momento, talvez. Eu vim para falar de avaliação, o tema é avaliação. Só que eu falei de estilos de aprendizagem, agora estou falando de aprendizagem. Eu estou trazendo um outro tópico na aula e vocês estão acomodando. Normalmente a aprendizagem acomodativa é interessante. Ela é para chamar atenção, para envolver. E ela consome muita energia, porque à medida que eu for falando, os estudantes vão se envolvendo e vão prestando atenção. Isso cansa, isso consome energia, isso desidrata o corpo, por incrível que pareça. Ela acontece. E a significativa, que pode ser entendida como a de David Paul Ausubel, mas na perspectiva do Hileres, é a mais difícil, é a que eu mais ouço as pessoas falarem, aprendizagem significativa,
parece que é igual chupar pirulito, não é. A aprendizagem significativa é complexa, porque ela é ressignificadora. Ela ressignifica, ela transforma, ela pega o estudante e faz o estudante, apropria o estudante condições, conhecimentos, saberes, que promove uma nova forma de pensar. Então, a aprendizagem significativa, ela se constitui de conhecimentos prévios, de pontos de ancoragens, de aprendizagem mecânica, mas ela sempre irá ressignificar o produto final. E não é porque eu dei uma aula que eu vou sair dizendo que foi significativo, que os alunos reaprenderam, ressignificaram que não foi. Tem todo um processo. Então, quando eu penso a avaliação formativa de quarta geração nessa perspectiva, ela surge no intuito de pensar e conhecer e entender os estudantes a partir das suas realidades, a partir dos seus contextos, a partir do seu lugar de fala, mas ela, ao mesmo tempo, ela é pensada a partir dos objetos de conhecimento. E se o estudante é um dos objetos de conhecimento da avaliação, o professor, por outro lado, é o outro objeto. Então, a avaliação ela é articulada. E aí tem vários outros objetos que nós poderíamos pensar. Mas ela parte dos grupos de interesse. Ora, do lado da equipe gestora, da instituição, mas sempre focado no nosso protagonista, que é o estudante. Então, quando eu penso a avaliação no início do processo, ela é diagnóstica. Se eu penso ela no final do processo, ela é somativa. Pode ser acumulativa, né? Mas se eu penso ela ao longo do processo, ela é formativa. Então, a avaliação formativa de quarta geração, se ela acontece no final do processo, ela é a avaliação da aprendizagem que os estudantes aprenderam. Nós, a avaliação formativa, a gente não defende a avaliação da aprendizagem. Claro que eu tenho que verificar sempre que o estudante aprendeu, mas eu entendo isso na perspectiva da avaliação diagnóstica. E aí sim, a avaliação formativa ao longo do processo, ela é para a aprendizagem. Então, se ela é para a aprendizagem, ela acontece todos os dias, em todos os momentos, a partir de todas as ações, de forma formal ou informal. Formal quando eu utilizo algum instrumento, mas informal a partir do diálogo, das conversas, a partir dos acordos pedagógicos que se constituem, a partir do professor que se manifesta enquanto um orientador do percurso e a partir sempre dos processos de comunicação avaliacional que deve existir e permear a sala de aula. O que são processos de avaliação, de comunicação avaliacional? A relação que se estabelece entre estudante e instituição, ou aluno não, né? Estudante e professor, mas a partir da interação do estudante com o professor, a partir da mediação do professor com o percurso do estudante, a partir da intervenção do professor nas ações dos estudantes e a partir da relação social, humanizada, temporal, que se constitui na relação indivíduos, estudante-professor. Bom, estourei meu tempo em 10 minutos já, quero encerrar aqui, teria muito para falar, mas esse é um recadinho que eu queria deixar hoje, um pouquinho acerca da importância da avaliação formativa de quarta geração, quando eu preciso pensar esses processos e tantos outros que nós precisaríamos ficar aqui, pelo menos mais 40 dias para a gente trazer tudo. É isso, Sara, eu encerro aqui. Nossa, quanta coisa aqui, né? Eu não estava acompanhando o chat, pedi para outra pessoa acompanhar, porque a gente estava gravando, né? Ok. João, Marlúcia, vocês têm alguma colocação no chat para o professor responder? Sara, tem duas perguntas e eu pediria para as pessoas que colocaram as questões no chat para elas contextualizarem, porque, para ficar mais claro, a que informação exatamente elas se referem. Uma questão é da Elisângela Araújo, ela faz uma pergunta assim, então, nesse ponto, eu posso deixar o aluno responder mentalmente para não atrasar? Então, a Elisângela poderia contextualizar melhor em que ponto, né, para o professor comentar a pergunta dela. E a outra pergunta é do Aldísio. Ele pergunta o seguinte: qual desses tipos prevalece mais na forma de ensinar e qual estamos vivenciando?
e o que se deve levar em consideração ao processo de avaliação no contexto de ensino remoto, já que para alguns professores e alunos é tudo novo na perspectiva educacional. Ótimo. Eu Boa acho que... tarde, eu sou a Boa Elisângela. Ok. Boa tarde. Inácio, Oi. assim, porque você falou lá dos marcos, né? Com relação ao aluno que queria responder mentalmente, ele poderia já estar mais avançado do que os outros, né? E no caso, o professor preocupado mais com aquela clientela que estava com um nível mais baixo. Aí, por isso que eu fiz a pergunta. Então, assim, não é errado a gente deixar ele responder da forma que ele quer, se ele já tem um nível mais avançado do que os outros, não é isso? Ótimo, vamos lá, vamos com calma aqui, Elisângela. São 2 pontos que você tem que estar atenta. O primeiro ponto diz relação, quando eu penso em tipos de inteligências, existe o que a gente chama de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Inteligência fluida é aquela inteligência que o indivíduo desenvolve na sua vida. Sabe aquele estudante? Na minha época, eu sou do século passado, um exemplo feio, mas na minha época a gente dizia assim, mas esse fulano de tal é bom de matemática porque ele vende picolé. Na minha época acontecia isso muito, era muito frequente, né? Década de 90. Então, quer dizer, aquela criança, aquele jovem, ele tinha uma expertise na vida que ele desenvolvia, ele trazia para a sala de aula, ele já sabia tudo de cor, as contas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tratava o conhecimento escolar, que é o que a gente chama de inteligência cristalizada é o que é construído na sala de aula. O que é construído na sala de aula, se eu passasse uma situação para aquela criança, existia um enorme grupo de crianças que não conseguiam resolver. Ela tinha facilidade com operações mentais. Então, quando eu trago a perspectiva lá, eu falei, some-produto é mental, mas tem a forma de Bhaskara. Então, eu me pautei num conhecimento cristalizado, que é a some-produto. Então, o professor tem que fazer o diagnóstico, Elisângela, de cada criança e compreender e conhecê-la. Não, a Elisângela faz mentalmente porque ela traz isso da vida. Não, então, peraí. Então, é importante que a gente faça um acordo pedagógico e que seja muito bem especificado. Olha, nessa prova, como eu conheço todos e percebo que, apesar de terem alguns que fazem de cabeça, mas eles não desenvolveram isso aqui, eles precisam ter o conhecimento escolar. Então, é necessário que o professor esteja atento a isso, Elisângela. Agora, assim, dentro do conhecimento escolar, eu sei que o estudante já superou isso, já passou. Ele sabe fazer assim, mas ele prefere de cabeça, porque é muito mais prático. Aí, enfim, é uma outra situação, lógico, que daí eu já posso deixar avançar. E aí é o que a gente chama de extrapolação. Eu vou extrapolar o conhecimento desse estudante já com outras situações problematizadoras. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Bom, muito obrigada, viu? Eu que Esclarecimento. Foi ótimo. E temos o Aldísio, não é isso? Isso. Fala, Aldísio. Eu acho que sim, ficou assim, ficou claro, né, o que eu quero saber com relação àquela tipologia de conteúdos, qual é que vai mais se destacar para essa forma de ensino a qual nós estamos vivenciando, e assim, no ponto de vista avaliativo, qual é que eu preciso mais levar em consideração, já que são 4, eu tenho que levar em consideração as 4. Tá, eu vou compartilhar com você aqui rapidinho, com vocês, alguns slides aqui. Esses slides eu construí eles para falar exatamente da avaliação em tempo de pandemia. E aí, deixa eu só compartilhar aqui rapidão, prometo que serei bem rápido. E vou acelerar também para não tomar o tempo de vocês. Mas quando eu penso na pandemia, Aldísio, né, em aula, ensino remoto, existem alguns elementos que nós precisamos estar bastante atentos em relação à avaliação. Então, quando eu falei sobre isso, olha só como é interessante. Se eu pensar nas aprendizagens que são relevantes, o que eu tenho que considerar? O ensino para minha turma está sendo síncrono, em tempo real, eu falando aqui, eles participando e ouvindo, ou está sendo assíncrono? Porque tem estudante que vai assistir o vídeo depois, é aula transmitida pela TV, e aí já não é uma relação síncrona, tem pessoal que está chegando só o material. Esse é um ponto que eu tenho que pensar para minha avaliação.
Em relação às aprendizagens, o que eu vou avaliar? As que são pretendidas, que está no currículo que eu planejei, mas eu sei que elas são incompletas, porque está sendo à distância, a aula, ao invés de ser de 50 minutos, está sendo só 10, 12 minutos, está tendo queda de internet, está travando, eu vi um monte de gente falando isso aí agora, então está incompleta, que eu estou pegando só os trechos, está sendo distorcida, porque tem situações que o professor vai passar um macete para facilitar, e o estudante internaliza aquilo de forma distorcida. Quando eu falo assim, tá vendo o canto da parede? Aquilo ali é um ângulo de 90 graus. Então, tem criança que vai internalizar que toda parede, quando se encontra num canto, é de 90 graus. Para ela não tem a noção do que é o ângulo reto. Então, a aprendizagem distorcida, e pela distância, explicando pela internet, né, como é que vai ser isso. E tem as aprendizagens errôneas, porque tem muito conceito que a criança vai aprender errado, por uma série de fatores. O principal, porque não tem conhecimento prévio, e nessa época de pandemia a coisa está rápida. Mas quando eu penso também na aula remota, tem os obstáculos que se constituem, que a gente chama de mecanismo de defesa. A quantidade de volumes que a gente passa, quantidade de leitura, quantidade de tarefa, sendo à distância, se presencialmente era complexo, como é que está isso hoje? O impacto das influências, né? Eu não vou prestar atenção nessa aula não, vou dormir, vou assistir TV, vou mexer no TikTok, vou mexer no WhatsApp. Mas meu irmão não assistiu a live, falando de tal, não está assistindo, vai passar de ano. São influências. Mas a TV falou que todo mundo vai ser aprovado automaticamente. E tem a defesa da identidade. Olha, eu sou jovem, eu não vou prestar atenção, eu vou fazer carinhas e tipos, porque é coisa da juventude. E tem a resistência mental. Olha, nossa, vou ter que acordar cedo para assistir uma aula chata pelo celular, com a internet travando, melhor ficar dormindo, porque isso não vai dar em nada. E tem as experiências. A experiência é o contato que o estudante tem com os estímulos, com o cheiro, com cor, com o tato, né, com o contato na hora, com as trocas de experiências. Mas quando eu penso no ensino remoto, tem o tipo de avaliação. Que tipo de avaliação que eu vou trabalhar? A concepção. Ela é diagnóstica, ela é formativa, ela é acumulativa, só para nota? Quais são os objetos da avaliação? Eu vou avaliar o estudante ou o professor, ou é o sistema? Mas tem o perfil do estudante, que pode ser visual, auditivo, leitor, escritor, mas tem as formas de aprendizagem, que foi um elemento que eu falei hoje, né? É por isso que eu estou dizendo que são muitos. Tem a configuração subjetiva da sala, que ela é atemporal. Mesmo eu estando aqui, vocês cada um na sua casa, em vários municípios do Ceará e eu aqui em Goiás, a gente está numa mesma sala de aula nesse momento. Mas não é um espaço físico. Eu tenho estudante que precisa do estado físico, porque ele tem campo de dependência e precisa de contato. E tem os instrumentos avaliativos. O que vai ser a avaliação? É um teste? É uma chamada? É oral? É escrito? É a construção de um portfólio? São registros? É o desenvolvimento de atividade? Então, tem o processo de comunicação. Como é que se dá? E ainda mais a distância, eu falando tão rápido e a internet caindo. E aí surge o feedback formativo, porque se é uma avaliação, eu tenho que estar orientando o estudante o tempo todo. E, além disso, tem os processos de cognição, que é a autoavaliação, a autorregulação, a autocuidado, tem a metacognição, que é o refazer. E, para isso, surge o acordo pedagógico, que é onde o estudante vai saber se o professor é autoritário, se ele é aberto ao diálogo, se ele é organizado, se é permissivo, se ele é pseudo-educador, enfim. E tem um momento da avaliação. Como é que vai ser isso? Tem que ser todo mundo agora? Ou é para acaso? Ou cada um pode fazer no seu tempo? E aí, se eu penso nisso, aí sim tem os tipos de aprendizagem que eu comentei. Se eu penso nos tipos de aprendizagens, aí surgem os estilos, visual, leitor, escritor, sinestésico, enfim. E aí, nessa perspectiva, quando eu penso tudo isso, é que eu começo a compreender que avaliar remotamente não é tão simples como parece. Avaliar presencialmente já não era simples. À distância, remotamente. Então, surge uma série de outros fatores que estão além do alcance do professor. Isso, verdade. E que nós precisamos nos adaptarmos, né? Exatamente. E aí, é claro que eu não estou aqui para falar, olha, a gente tem que adaptar, não é assim que acontece. Mas o primeiro passo é fazer o que você falou, é assumir que nós precisamos adaptar. E aí, um dia de cada vez, a gente vai articulando. Não sei se eu te respondi. Eu acredito que esse tempo a qual a gente está vindo, já está passando, a gente já aprendeu um pouco, né? Ok, obrigado. Eu acho que nós aprendemos muito já, né, Aldis? Parece que não, mas como nós, gestores, nós, professores e os estudantes,
como nós... Pelo menos o que eu percebo, a parte de afetividade, ela está tendo, assim, um destaque em relação a, assim, as mídias, ela está contribuindo para aproximar, mesmo que à distância, mas está dando certo, de um Sim, jeito, né? é o que temos, né? É o que temos, eu acredito isso também. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Juliana, você gostaria de fazer a sua pergunta? Porque temos mais 2 perguntas aqui no chat. Sim, sim. Bom dia, boa tarde, professor Inácio. Eu queria saber, em relação, quando você falou da teoria de Hilaires, né? Que você fala de acumular, acomodar. Aí eu queria saber, assim, para que essa aprendizagem seja significativa, eu preciso ter do aluno todas essas juntas, ou a aprendizagem significativa é uma coisa separada delas? Não, eu acho que elas se complementam, mas ao mesmo tempo é independente, porque quando eu penso nos aspectos da construção da aprendizagem, Juliana, ela está articulada e ela é, ao mesmo tempo, inerente a uma série de fatores. Então, eu tenho um estudante que, por exemplo, a gente entende isso como estilo de cognição. Eu tenho um estudante que é de campo de dependência reflexiva e outro de campo de dependência impulsiva. Impulsividade, reflexividade e resposta. Deixa eu explicar isso. Reflexividade de resposta é aquele estudante que você fala assim, Juliana, quanto que é 3 vezes 4? Aí você vai pensar, 3 vezes 4? Sabe, aquele estudante que está pensando? E a impulsividade de resposta já é o contrário. Juliana, quanto que é 3? Juliana, 3 vezes 4 é 12, professor. Calma, Juliana, deixa eu terminar de fazer a pergunta. 3 vezes 4 é par ou é ímpar? Era outra coisa, mas você nem deu tempo para eu te fazer a pergunta. Então, a reflexividade é aquele estudante que, na hora da avaliação, vai ficar horas e horas fazendo a prova, o tempo acaba e ele está ali ainda na primeira. A impulsividade é aquele estudante que você planeja uma prova para 1 hora, em 3 minutos ele te entrega. Mas eu tenho campo de dependência e campo de independência. O que é isso? Campo de dependência é o indivíduo que precisa de uma ajuda externa. Por exemplo, vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer a prova hoje. Professor, pode ser em dupla? Não, não pode. Professor, pode ser de consulta? Não, não pode. Professor, o senhor pode vir aqui para tirar minha dúvida? Não. Por favor, professor, tira minha dúvida. Aí o professor chega. Professor, tá certo ou tá errado? Isso não é dúvida. Agora existe o campo de independência. O que é o campo de independência? Pessoal, vamos sentar para fazer a prova em dupla? Pessoal, eu posso fazer sozinho? Pessoal, eu vou andar, vou circular pela sala para ajudar vocês na prova. Na hora que você chega perto da Juliana, ela deita em cima da prova e fala assim, professor, não olha a minha prova. Não quero que o senhor olhe. A Juliana, ela é de campo independente. Ela, na hora que vai entregar a prova, ela entrega a prova virada, enfia no meio da prova, das outras, a professor não olha, pelo amor de Deus. Então, observe que eu estou trazendo outros elementos que vão influenciar também na aprendizagem significativa, que não é só a aprendizagem acomodativa, assimilativa, enfim. Mas quando eu penso na aprendizagem significativa, o David Paul Ausubel diz assim, olha, é necessário que o professor esteja a 4 pontos para que a aprendizagem seja significativa. Primeiro deles, o professor tem que retomar conhecimentos prévios. Então, retomar conhecimentos prévios é retomar as aprendizagens que já se constituíram, ora via aprendizagem mecânica, ora via aprendizagem acumulativa, acomodativa, assimilativa. Então, para mim, não é retomar as outras aprendizagens, mas é retomar o conhecimento prévio que foi constituído. Esse é o primeiro ponto. Aí o Ausubel diz assim, olha, mas a partir daí, Juliana, o professor tem que definir quais são os pontos de ancoragem que ele vai estabelecer para desenvolver a aula. A aula é de matemática, é sobre a equação polinomial do 2º grau. Pode ser que na minha aula de equação eu ensino só a resolver a fórmula. Então isso para mim não foi significativo. Não houve uma ressignificação. Eu só aprendi a resolver fórmula. Só que na aula do Inácio 2, ele pegou aquela equação e falou assim, não, com essa equação a gente vai aprender a resolver alguns problemas que a gente tem na situação do dia a dia, que pode calcular juro composto. E aí você pode emprestar o dinheiro, Juliana, sendo juros simples ou composto, mas se você emprestar dinheiro a juro composto, você vai ganhar muito mais que se fosse juro simples.
E a Juliana vai falar, nossa, então deixa eu aprender isso. E ela vai ficar muito atenta, porque ela quer emprestar R$10 e não a juros simples, a juros compostos. Então, eu defini um ponto de ancoragem. A partir desse ponto de ancoragem, que não é mais só resolver a fórmula, eu vou começar a ressignificar a aula. Mas para ressignificar, o Ausubel fala assim, olha, mas tem que ter uma coisa que a gente chama de conceito subjunsor. O que é um conceito subjunsor? Sabe quando, olha só, vou pedir para cada um de vocês lembrar uma aula que ficou marcada na cabeça de vocês, quando vocês eram estudantes, lá no Ensino Fundamental 2. Quando vocês fizeram entre sexto e nono ano, uma aula que ficou marcada, lembra? Eu aposto que o Pedro está lembrando nesse momento, e a maioria de vocês, quando lembra de uma aula que ficou marcada, não lembra de uma aula do professor escrevendo no quadro falando de fórmula. A maioria vai lembrar de um passeio, de uma música, de um lanche, de uma coisa engraçada, de uma coisa triste, de um evento que aconteceu, de alguma situação inusitada. Então, o conceito subjunsor é o que promove a fixação de algo na memória. Pode ser positivo, mas pode ser negativo também. Uma tragédia também é um subjunsor, a grosso modo. Então, uma aula para constituir aprendizagens que sejam significativas, uma aula no Teatro José de Alencar, por exemplo, ela precisa estar atenta a isso, Juliana. Aqui que é conhecimento prévio, aonde é que o professor vai aportar suas ancoragens para desenvolver as aprendizagens, ele tem que estar atento aos subjunsores. Quem é visual vai ser mais um subjunsor de leitura, de imagem, quem é leitor, uma música, algo assim. Mas é só a partir daí que o Ausubel diz que a aprendizagem começa a ser ressignificada. Então, eu não sei se eu te respondi, mas há muitos elementos envolvidos. Mas o primeiro passo é esse. A gente tem que estar atento às formas de aprendizagens, para a partir dali a gente estar dando um passo de cada vez. Obrigado, professor. Respondeu sim, viu? Eu que agradeço. As outras duas perguntas são do Paulo Vieira, que ele pergunta se nós devemos realizar uma avaliação individualizada e geral dentro da sala de aula. E mais uma pergunta da Kelly Schmigel, que pergunta como trabalhar as habilidades de aprendizagem, o VAR, no ensino remoto para contemplar todos os alunos. Tá. Sobre realizar a aprendizagem individual ou coletiva, seja em período de aula remota ou não, eu acho que a pergunta não é se a gente deve realizar. Qual a intencionalidade? É aí que está o X da questão. Que intenção que eu tenho ao utilizar um instrumento, um exame, né? Quando você traz uma prova, por exemplo, qual a minha intenção ao utilizar um instrumento individual? É para diagnosticar? É para verificar o desempenho de cada um? Qual que é a minha intenção ao aplicar um instrumento avaliativo coletivo? É para verificar a cooperação, a troca de experiências, o diálogo, a expressão, a compreensão. Quem se expressa tem que ouvir o outro para compreender. Quem argumenta tem que tomar uma decisão. Não existe tomada de decisão sem argumentação. Se eu argumento, eu tenho que decidir. Se eu decido, eu tenho que ter um argumento. Mas para enfrentar uma situação, um problema, eu tenho que trabalhar a partir de contextos, coisas que aconteceram, ou a partir da extrapolação, situações abstratas ou que não fazem parte do universo do Ceará ou de Goiás, onde eu falo. Então, nesse sentido, a minha indagação, Paulo, a você e aí eu estou te jogando, tá? Você não tem que estar preocupado se o instrumento é individual ou coletivo somente, mas você tem que estar preocupado com a intencionalidade do uso desse instrumento. Eu defendo a avaliação formativa de quarta geração a partir dos grupos de interesse e da construção de aprendizagens, avaliar para a avaliação, para a aprendizagem. Então, eu utilizo, sim, tá? Exames, provas individuais, provas coletivas. Agora, a minha intenção, o feedback que eu dou a partir dos resultados, aí é que tá. É para quê? É para promover ranqueamento, certificação, concorrência, é para diminuir o ego, é para aquela criança que já se encontrava numa situação não muito interessante se encontrar mais inferiorizada ainda. Então, esse que é o ponto. A discussão nossa não é usar ou não usar, mas a nossa discussão é qual a finalidade do uso, desde que sejam para finalidades que promovam a construção das aprendizagens. E a segunda pergunta tem relação com o VARC, não é isso? Pode fazer ela de novo? Só para eu... Ela está escrita aqui também.
Só um instante, professor. Como trabalhar as habilidades de aprendizagem VARC no ensino remoto para contemplar todos os estudantes. Exatamente. Não é isso? Primeiro ponto, não saiam daqui achando que a gente vai conseguir fazer isso toda aula, todo momento, não é assim que funciona, tá bom? Existem grupos de interesses, eu preciso planejar minhas aulas e garantir que nesse percurso formativo, de hoje até o final da etapa de escolaridade, independente de ser remoto ou não, mas a gente está no momento remoto, eu preciso ter momentos que favoreçam estudantes que são mais visuais, mas eu tenho que ter momento da troca, da conversa, para estimular estudantes mais auditivos, tem que ter momento de leitura, de escrita. E eu preciso compreender que cada um, ao seu tempo, vai amadurecer as suas respectivas modalidades de aprendizagens de acordo com suas afinidades. Não adianta eu só passar texto de leitura, eu preciso entender que mesmo passando texto de leitura, eu tenho estudante que tem dificuldade em ler, que não desenvolveu ainda essa modalidade. Ele precisa desenvolver. Mas então, por que não, né, equilibrar isso? Vou passar um pouco de leitura, um pouquinho de escrita, e talvez a construção, o recorte, enfim. Eu tenho que estar variando esse processo aí sempre, mas sem aquela preocupação e responsabilização de que tem que ser em toda a aula. É um processo contínuo de amadurecimento, sistemático, e que acontece dia após dia. Vocês observarem na minha fala que eu fui completamente auditivo, né? Quem foi auditivo aí, porque eu falei muito. Tinha pouca escrita, mas eu coloquei algumas imagens, fiz alguns lances para chamar a atenção. Uma outra fala minha que, se vocês verem, eu vou apresentar muita coisa escrita. Então, vai variar de aula para aula, de tema para tema. E, claro, o espírito do professor tem muita relação. Então, de novo, eu não defendo, em hipótese alguma, políticas de accountability, políticas de responsabilização. Não é assim que funciona. Eu defendo que tem que ter orientação, o professor tem que desenvolver mecanismos de autoavaliação, autorregulação, para estar trazendo situações, mas não é porque o Inácio falou que a gente vai sair amanhã obrigando tudo quanto é professor a trabalhar todos os estilos, não é nessa perspectiva. Mas, resumindo, formação continuada. É isso, né, que está acontecendo aqui hoje, que eu sei que vocês fazem tanto. Tem que ter momentos de troca de experiência para que as inquietações passem a ser refletidas e para que, a partir dessa busca, né, pela regulação dos percursos de aprendizagens, a gente consiga, cada dia, estar alinhando as estratégias. Lembrando que cada situação depende de uma série de fatores. Quando eu penso a média, né, que eu trouxe a reflexão, eu tenho que olhar estudante por estudante, eu tenho que conhecer cada um de vocês, e aí, a partir disso que a gente vai pensando nesses estilos de aprendizagens, por exemplo. Acho que é isso. Então, pessoal, eu acho que se tiver mais alguém que queira fazer algum questionamento, a gente já vai agradecendo o professor Inácio, né, pelas reflexões, pelas contribuições aí, tanto teóricas, mas vivenciais também da prática dele, né, enquanto professor. E eu penso que, né, pegando um pouco essa última fala do professor, assim, o momento aqui, como todo esse espaço, né, do foco na aprendizagem, é para a gente, na verdade, abrir janelas de possibilidade, né? Não existe só um percurso, só um caminho a ser trilhado, mas a realidade é tão complexa, né? O fenômeno educativo é tão complexo que a gente precisa efetivamente estar aberto a tentar experimentar e ampliar as nossas possibilidades de acessar os nossos alunos e de fazer esse link aqui de ensino-aprendizagem, né? Como é que a gente consegue fazer isso? E, obviamente, no contexto remoto, com N situações que interferem neste namoro, né? A gente precisa aí aprender novas formas e, ao mesmo tempo, entender que não é só a mera transmissão ali do modelo presencial para uma nova plataforma, uma nova relação de ensino-aprendizagem. Porque a gente pode estar trazendo o que havia de mais frágil no modelo presencial e tentando trazer para uma realidade remota, e aí
a emenda vai sair pior do que o soneto, né? Como a gente costuma dizer na linguagem popular. Mas eu espero realmente que essas contribuições, reflexões do professor Inácio, ela tenha nos deixado aí mesmo provocados a olhar exatamente nesse momento que a gente está vivendo, né, de fechar o terceiro período, de começar a organizar o último período, de pensar já agora, começar a inquietar o coração, como é que eu fecho este ano, e eu já planejo o próximo ano que vai entrar no outro, né? E como é que eu lido com o que foi possível ensinar e aprender nesse contexto, e como é que eu avalio também, né? Porque a gente vinha sempre muito na dimensão de propor uma avaliação formativa, mas agora, querendo ou não, vamos chegar ao momento somativo. Vamos ter que fechar, né? Fazer um apurado deste negócio. E aí, o apurado deste negócio precisa também ter esse olhar sensível, né? E que possa, não é que eu vou aprovar todo mundo ou promover todo mundo, mas é sobretudo assim, o que é que a gente conseguiu construir junto, aprender junto nesse processo, né? E o que é que ainda vai ter que ser retomado no ano seguinte, o que é possível ainda retomar. Essa dimensão que o professor Inácio traz de grupos de interesse é extremamente rico para nós aqui, inclusive nesse chamamento que a gente está fazendo de busca ativa aos nossos alunos. Chamar esse aluno para quê? Né? Com que intenção? Qual é o que é que nós temos a oferecer nesse chamamento? Se ele, né, teve distante da gente ou pouco atuante conosco nesses 6 meses, eu vou fazer a busca ativa para ele, mas para propor a mesma estratégia, a mesma avaliação, o mesmo menu de ensino remoto, talvez eu precisasse ter ali também um cardápio bem variado, nesse sentido, dialogando ali com o VAR, né? E aí, nisso, a ferramenta remota talvez até nos ajude, porque no mesmo sequência didática eu posso ter links ali que me remetam a um texto, links que me remetam a um vídeo, links que me remetam a uma experiência prática, né? Eu posso propor desafios e avaliações de estratégia de aprendizagem que dialogam com os diferentes estilos e tirar de nós a centralidade do ensinar, né? Talvez a gente seja grandes curadores de estratégias de aprendizagem que efetivamente a aprendizagem está se dando pelo aluno, né? Se a gente está mediando aqui remotamente, mas é ele lá na sua casa, no seu contexto, que vai consolidar essas aprendizagens. Então, eu penso que é uma riqueza esse momento que a gente está vivendo, extremamente desafiador, mas, por outro lado, se a gente se abrir às possibilidades, a gente pode estar tendo aí muitas janelas, como nós temos aqui, 119 janelinhas se abrindo e fechando aqui na nossa tela, né? E cada um com expectativas, saberes, enfim. Então, é gratidão ao professor Inácio, e passo também para ele fazer aí as suas considerações finais, e depois as meninas vão aí conduzir como é que é o processo seguinte, que é as salas específicas do pessoal de língua portuguesa e matemática. Agradecer aos colegas gestores que puderam estar conosco aqui presentes, né? E espero mesmo que desta tarde saia aí muitas insights e provocações para que cada escola, cada professor, cada coletivo encontre seus itinerários, né? Seus itinerários formativos, avaliativos e de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, professor Inácio, suas palavras finais. Muita gratidão. Obrigado, Pedro. Acho que você sistematizou bem tudo que a ideia geral. Eu queria, para finalizar, eu preciso deixar o meu respeito sempre, né, ao professor, ao docente. Eu acredito na racionalidade pedagógica. O professor, dentro das suas expertises, das suas experiências, ele na sala de aula, ele na condução dos seus estudantes, é quem vai garantir o sucesso, o êxito de cada um dos envolvidos. Então, nessa perspectiva, eu entendo que algo que é fundamental, eu sempre falo disso, hoje eu não comentei, mas a gente fala da simetria invertida, né? A simetria invertida tem relação com a profissão docente. O professor é o único profissional que existe que trabalha exatamente no lugar que ele conviveu a sua vida toda. Desde a sua primeira infância, o professor estava na sala de aula, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, graduação, especialização, mestrado, doutorado, sempre numa sala de aula. Então, nós não podemos nos esquecer dessa essência. Nós passamos por esse lugar,
nossa vida toda, tá? É diferente de um curso técnico de faculdade, que seria de um curso de 4 anos, que nunca tinha experimentado. Nós não, nós estivemos na sala de aula o tempo todo, então nós conhecemos as nuances, os reflexos, os mecanismos de impulsividade que estão rodeados ali, que nos rodeiam na nossa prática docente. Então, eu acho que é importante nós estarmos atentos a isso. Respeito muito o profissional, eu acho que é o professor quem é o carro-chefe da educação. Somos nós quem estamos envolvidos diretamente aí com os nossos estudantes, somos nozes, que, quando eu falo nós, é brincando, tá, pessoal, do vídeo que eu ouvi ontem, que estamos aqui, né, com a telinha aqui diretamente assistindo o nosso estudante, acompanhando a evolução de cada um deles. Então, nessa questão, nessa relação direta que nós temos, a avaliação formativa, eu quero finalizar com isso, ela é extremamente, Pedro, humanizada. Ela respeita cada indivíduo do processo, cada estudante, cada professor, cada gestor, sempre no seu contexto, sempre inserido na sua cultura, na sua realidade, com os seus problemas, que são muito particulares. E nesse sentido, eu acho que cabe a nós respeitarmos nossos estudantes para que sejamos respeitados também. Aquela coisa da cultura, né, de que vai chegar aí ao professor que manda, eu acho que isso já foi por água abaixo há muito tempo. Nós precisamos negociar, a gente precisa construir. Esse é um grande desafio, uma grande missão que a gente tem pela frente. Mas estou falando aqui há 2 horas, são 15 horas já, dia 7 de outubro, final do ano. Se tem 120 pessoas na sala, Pedro, é porque realmente vocês querem ressignificar a prática de vocês. Meu respeito sempre, tá? Muito obrigado pelo carinho, muitas manifestações aqui. É isso. Me despeço. Obrigado.